com o Marinho, eu já monitoro o senhor, tá? Tá bom. Mas nós vamos dar início. Então, é o seguinte, eu queria cumprimentar a todos e a todas na graça e na paz do nosso Senhor, não é? Essa é um cumprimento muito apropriado. Amém, glória a Deus. Né? Que Deus abençoe a todos nós, que seja um tempo de diálogo, né? Gostoso, não é? Graças a Deus. Então, nós convidamos todos os candidatos evangélicos, que já tem 12, viu, Gilmar? Candidatos evangélicos na cidade, a vereador. Dentre eles tem 2 pastores, um pastor e uma pastora. Eles estão aqui, mas o foco aqui é a candidatura a prefeito para a cidade de São Paulo. Nós vamos focar nisso, a nossa reunião, vamos estar disciplinados pensando nessa candidatura majoritária, ok? Foi com isso que a gente... vários parlamentares indicaram nomes, deram listas de 20, 30 evangélicos, né? Mandaram para mim, e eu, em nome do setorial, veja bem, quem recolheu essas listas e chamou, e está chamando, é o setorial interreligioso, não é? Do Diretório Municipal de São Paulo. Eu sou o coordenador, meu nome é Jair, não é? Eu sou pastor da Igreja Metodista, sou pastor já quase aposentado, já está quase 30 anos de pastorado, na cidade de São Paulo. Na rede metodista, eu já fui pastor de 5 ou 6 comunidades, já. Sempre fica lá 6, 7 anos, um bairro, vai para outro, vai para outro. Queridos irmãos e irmãs, em nome do setorial interreligioso, eu gostaria de dizer a vocês que existe um segmento dentro do setorial. Tem judeus lá, tem segmento de matriz africana, tem católicos romanos dentro do setorial interreligioso. Não é? A diversidade religiosa está contemplada. Mas existe um segmento de evangélicos, que é o núcleo de evangélicos, não é? Tem no estado de São Paulo, tem em nível nacional e agora tem na capital também. Então, o setorial interreligioso, através do núcleo de evangélicos, convidou pastores, pastoras e lideranças evangélicas para, nesta noite, nós queremos ouvir o Gilmar, não é? Mas eu queria, Gilmar, lhe avisar o seguinte, o que nós pensamos? Em dar, de início, fala para alguns parlamentares que, porventura, nos visitarem, né, uma saudação da parte deles, e, em seguida, nós vamos apresentar 3 perguntas que nós, a partir do levantamento das alegrias, das esperanças, das expectativas das igrejas evangélicas na cidade de São Paulo, nós conseguimos tirar 3 perguntas, tá? E que o Marco Arroio, que é o nosso irmão pastor luterano, que ele deve estar por aqui, já está aqui, né, Arroio? Ele vai ler, né? Na verdade, formular. Né? Eu faço a introdução às perguntas, aí ele lê as perguntas, 3. Aí você fala, depois da sua fala, o Chagas e o Arroio vão ficar ali controlando no chat, fazendo bloco de perguntas, se ficar muita gente, tá? Ok, isso? Então, queridos, vamos... os parlamentares que chegaram aqui é o Luiz Fernando, né? Se o Luiz Fernando estiver aí, chame-o. Pastor, conforme eu havia falado para o senhor, assim que o Luiz Fernando tiver, que ele está numa live ao vivo com o Marinho, ele vai sair e vai voltar aqui rapidinho. Assim que ele estiver disponível, conforme eu lhe falei, eu aviso aqui, tá bom, querido? Tá bom, querido. Ok. Eu não tenho a visão aqui. Então, vamos então partir exatamente para nossas questões que nós vamos formular. Arroio, posso começar aqui? Arroio? Fica à vontade, pastor. Estou aqui ouvindo. Muito bem. Querido irmão Gilmar, nós, evangélicos e evangélicas, nós estruturamos 3 questões, não é? De início. E depois os irmãos e as irmãs terão oportunidade de, durante 1 ou 2 minutos, fazer as suas perguntas aqui. Mas, de início, eu quero dizer que nós combinamos 3 temas. Por quê? Porque a igreja, ou ela está fazendo culto, louvando a Deus, e aí dentro do seu ambiente de culto, não é? Ou ela está
estudando a Bíblia, lendo, estudando a doutrina, cultivando seus valores, ou ela está, três coisas, ou ela está na sociedade, nas ruas, dando o seu testemunho profético, testemunho da sua fé. Essas três coisas. Tudo quanto é. A igreja é assim. Me parece que a igreja católica é assim também, porque eu já vi teólogos católicos dizendo isso. A igreja faz três coisas. Então, a primeira, quando se pensa no ambiente de culto, quando se pensa no espaço para a gente louvar a Deus, a gente está preocupado com regularização, espaço de celebração, fiscalização, incentivos fiscais, direitos. Então, dentro disso, nós elaboramos uma pergunta, tá? Segunda coisa, quando a gente tem que ensinar, produzir conhecimento, estudar, publicar coisas, divulgar coisas, etc., nós estamos preocupados com estudo. É aquele negócio que tem a ver com ensino religioso, tem a ver com as universidades dos protestantes, que na minha igreja tem uma universidade, tem escolas, tem universidades grandes, como presbiterianos aqui. Então, segunda pergunta, é em torno da questão docente. O crente, quando está louvando a Deus, ele está estudando. Terceira questão refere-se a dar o nosso testemunho profético dentro da sociedade. É o anúncio do Evangelho, né? É o anúncio de Cristo, seja através da ação social, seja missão. Então, essa terceira pergunta, nós fizemos uma pergunta pensando nas parcerias, nos serviços de interesse público, na assistência, segurança alimentar, educação, esporte, lazer, enfim. As nossas igrejas, elas têm muito convênio, muito serviço em parceria, até de combate à violência contra mulheres, contra crianças. A minha igreja metodista tem também no combate ao racismo, na intolerância religiosa, enfim. Essa é a terceira pergunta, tá? Então, considerando, irmão, cada pergunta tem uma consideração e a gente faz a pergunta objetivamente. Então, por último e por fim, eu vou passar para o Arroio e ler as perguntas. O nosso grande desafio é o seguinte: como que nós podemos tratar dos assuntos e das coisas, tá? Com pastores e pastoras e lideranças que têm uma visão, entre aspas, de esquerda, ou, se não, entre aspas, progressistas, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos um segmento, não é, de que nós temos que tratar dos mesmos assuntos com eles e falar das coisas, mas, muitas vezes, o pastor, a pastora tem uma visão conservadora e fundamentalista. Então, esse é o nosso desafio. Nós estamos aqui para formular 3 perguntas dentro do equilíbrio, não é? Entre esses diversos segmentos, ok? Passo a palavra para o Arroio para a gente formular as perguntas, para a gente não perder tempo, ok? Querido Arroio, se apresente aí, viu, Arroio, para a gente... Caros irmãos e irmãs, companheiro Gilmar Tato, eu sou Marco Arroio, membro da Igreja Luterana no Brasil, sou formado em Teologia, mestre em Ciências Sociais e Religião na Universidade Metodista de São Paulo. E faço parte do setorial interreligioso no estado de São Paulo e também do Núcleo Nacional de Evangélicos. Eu fiquei encomendado aqui a tarefa, para mim foi encomendada essa tarefa de formular, né, apresentar as 3 perguntas principais para nosso pré-candidato a prefeito na capital de São Paulo. Gilmar, vamos lá, eu vou apresentar então as 3 perguntas aqui. Considerando a laicidade do Estado, né, registrado no próprio artigo 5 da Constituição de 88 e as limitações que a lei impõe aos gestores públicos para não oferecer vantagem aos segmentos religiosos, o quanto a eventual gestão, né, se o senhor eleito, né, se comprometeria a criar canais de diálogo e de cooperação para atender às demandas relativas à liberdade de culto e à necessidade de regularizar espaços sagrados para o culto religioso,
facilitando o acesso a espaços e equipamentos públicos que permitam celebrar a nossa fé evangélica. Então, a primeira parte desta pergunta mesmo se refere à liberdade de culto e à possibilidade de termos, né, junto à gestão da prefeitura, apoio para celebrar, né, os cultos evangélicos em lugares públicos, onde for necessário. Segunda questão. Considerando que o povo evangélico tem uma larga experiência na produção do conhecimento social e teológico, assim como entidade de aprendizado e ensino religioso, qual será o compromisso de apoio e incentivo disponibilizado pela sua eventual gestão à missão de produzir e divulgar o nosso conhecimento evangélico? Então, a possibilidade, né, de termos apoio e muito respaldo na tarefa, né, de produzir e de divulgar o conhecimento dos irmãos, né, e as igrejas evangélicas. Por último, a terceira pergunta já é um eixo completamente diferente. Considerando que a grande maioria das igrejas evangélicas oferecem serviços de assistência social a pessoas empobrecidas, abandonadas, dependentes químicos, em situação de rua, analfabetos, doentes e outros tantos pessoas em situação de vulnerabilidade, qual será a postura de diálogo e de cooperação das políticas públicas no eventual governo do PT junto às entidades evangélicas? Imaginando, né, que o povo evangélico tem ajudado sempre, né, nas tarefas que o poder público deveria realizar, mas as igrejas evangélicas realizam muito desses serviços e às vezes não têm apoio. Seriam essas as três questões fundamentais de interesse para conversar com você na sua gestão, que nós esperamos que seja confirmada e muito abençoada. Grande abraço, Gilmar Tato. Só uma informação, a vereadora Juliana Cardoso está na sala e, Jair, se caso o Luiz Fernando já tiver retornado, a gente, antes do Gilmar falar, poderia passar para a saudação do Luiz Fernando e da Juliana e de mais algum parlamentar que esteja por aí. Os Chagas, se estiverem presentes... O Luiz ainda não está pronto, tá, pastor? O Luiz não está, então podemos passar para a Juliana. A vereadora. Maravilha. Que bom tê-la aqui. Vereadora, ótimo, bem-vinda. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Que eu estou no plenário e é bom eu falar agora, porque daqui a pouquinho eu já vou pegar a palavra na tribuna, que nós estamos falando sobre um projeto de lei que a bancada do PT e as militantes da educação são contra, que é ter a possibilidade de ter homeschooler nas casas. Significa o quê? Que os pais vão poder dar aula para os seus filhos dentro de casa. E para nós que somos militantes da educação, trabalhamos com a criança, adolescente e juventude, a educação é um direito da criança, né? Estar na sala de aula, estar na escola é um direito das crianças. Então, estamos aqui num debate. Mas estou participando com vocês. O bom disso, né? O bom, às vezes, dessas reuniões virtuais é que no espaço onde vocês estão, onde estamos, podemos conversar também sobre outros assuntos. E essa relação da religião, religiosidade, é um debate que vira e mexe todas as eleições, ela vem para a pauta. Só que ela vem para a pauta, né, de uma forma muito ruim, de uma forma preconceituosa, de uma forma que algumas pessoas transformam a Bíblia numa perseguição de pessoas, de mulheres, de comunidade LGBTQI, de pessoas que eles entendem que não são ou não estão seguindo nos mandamentos
ensinos de Deus ou da Bíblia. Eu sou católica, né? Fui nascida e criada na Igreja Católica, venho do Pastoral da Juventude, das comunidades eclesiais de base, e da igreja onde eu vim, cabe todo mundo. Da igreja onde eu venho, a gente precisa distribuir amor, a gente precisa distribuir respeito, a gente precisa batalhar por políticas públicas, né, para poder ter um atendimento à classe trabalhadora, ao povo brasileiro. Hoje, na Câmara Municipal e nas assembleias, e, enfim, no parlamento em si, a gente verifica que tem um crescimento muito intenso, né, das bancadas evangélicas. Eu acho que nós vivemos no Estado laico, nós precisamos ter pessoas que estão no legislativo ou no executivo, que cumpram o seu papel constitucional. Não tem problema de a gente ter religião ou não ter religião nenhuma. O fato é que a gente não pode usar os espaços, como tem feito pelo governo Bolsonaro, e nas casas legislativas, e nas casas, e aqui na Câmara, espaços que a gente faça a luta interna da Bíblia. Não é certo, né? Eu acho que vocês aqui concordam comigo. De fato, tem legislações que podem ajudar a gente a ter espaços para poder fazer a defesa dos nossos templos, né? Aqui várias legislações já passaram nessa relação. Isenção, a gente sabe que as igrejas evangélicas e católicas têm um papel fundamental na relação da assistência social, mas vinculada e educação, mas vinculadas a essa luta, a luta da política pública, tá certo? Então, venho saudar aqui nesse nosso encontro, né, meu companheiro, o meu prefeito, Gilmar Tato, né, e os demais líderes religiosos que estão aqui. Estou vendo o Seite, que a gente sempre se encontra aí na luta da saúde, as pastorais, né, sociais que a gente tem na nossa igreja. Tenho visto, né, as pastoras, enfim. Quero cumprimentar a todos e dizer que a gente precisa seguir firme, companheiras e companheiros, firme para a gente colocar uma barreira, né, nesse fascismo que está tentando querer passar por cima das nossas cabeças. Estamos passando um longo e difícil estrada, mas tem jeito. E o jeito, sim, é na transformação social, é na política pública, através das religiões, através dos movimentos sociais populares. Esse daqui é o nosso presidente, Eduardo Tuma, numa reunião com o Gilmar Tato e os religiosos. Eduardo Tuma ele também é evangélico, está aqui com a gente, está participando da nossa reunião. Manda um abraço para ele. A guerrida, trabalhadora, parabéns, então, pela reunião e parabéns, Juliana Cardoso. E o Gilmar Tato, nosso candidato a prefeito. Gilmar Tato, uma família que a gente tem muito apreço, Jair, Arcelino, Enio, todos da família Tato, parabéns pelo trabalho. Parabéns, Gilmar. Obrigado, presidente. Um grande abraço. Bom trabalho. Então é isso, né? A gente fazendo as reuniões online, e aí vai aparecendo também aqui as pessoas que estão acompanhando o plenário. Mas para finalizar um pouco aqui a minha fala, é dizer o seguinte: estamos juntos na luta. As religiões são importantes, elas dão vida para as pessoas que muitas vezes acham que não tem esperança, expectativa. A religião é uma parte da nossa política, é uma parte das pessoas, da pessoa, mas ela é em conjunto com outras políticas públicas que faz a gente ter uma vida muito mais intensa, uma vida com direitos adquiridos na luta. E eu vi aqui no chat, sim, o vereador Eduardo Tuma, presidente, é da Bola de Neve, né? Aqui a gente tem muitos candidatos, muitos vereadores evangélicos. É uma casa que tem 18 vereadores evangélicos e uma bancada evangélica grande. Mas, infelizmente, muitos que não fazem e não tem projetos de lei que ajudam a nossa classe trabalhadora. Muito obrigados aqui a todos, Gilmar, e a todos, né, que fizeram esse evento importante nessa discussão da religião. Obrigada. Temos concursos em
Muito bem, vereadora. Obrigado. Quem chamou isso daqui foi o setorial interreligioso, viu, vereadora? O diretório através do núcleo, né, de evangelho é que chamou isso. Nós agradecemos a sua presença, vereadora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem. Luiz está na tela aí já, cadê ele? Luiz Fernando, vamos ouvi-lo. Cadê ele? Deixa eu só ver aqui. Ele já saiu da... É o tempo dele sair de lá e entrar aqui. Cadê ele? Deixa eu achar. Estou aqui. Opa! Luiz. Quero saudar o nosso coordenador desse evento, o coordenador do setorial interreligioso do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, querido pastor Jair. Quero saudar os dirigentes do nosso partido, quero saudar meus irmãos e minhas irmãs, na figura do meu querido bispo Joaquim de Limeira. Está aqui com a gente e quero saudar todas e todos, saudar o nosso próximo prefeito da cidade de São Paulo, meu querido Gilmar Tato, né, e dizer da importância desse evento, de falar com os irmãos e com as irmãs. Eu sou evangélico, Sara Nossa Terra, e, assim, por amor ao próximo, eu entrei na política. E, por amor ao próximo, eu escolhi um partido para militar. Um partido, e sempre disse isso, que eu queria um partido que olhasse e lutasse contra as injustiças, né? Um partido que amasse o próximo, assim como o meu Deus ensinou. E eu, por conhecer a política, eu sou filho de uma família política, sou de uma cidadezinha pequena chamada Águas da Prata. Meu pai foi prefeito daquela cidadezinha por 2 vezes. Meu irmão mais velho foi vereador e prefeito naquela cidade. E eu pude conhecer a política de muito perto, né? E entender que na política, assim como na religião, existe o bem e existe o mal. E, assim, foi muito por ser cristão e por entender que a política é a ferramenta que Deus nos deixou para que a gente pudesse fazer justiça social, criar uma sociedade para todas e todos, que a gente pudesse enfrentar a fome, mas pudesse resolver os problemas da habitação, da saúde, né? Todos os problemas da nossa sociedade. Eu, quando tive que dar um passo à frente, eu não titubeei, né? Eu fiz uma escolha do Partido dos Trabalhadores, partido esse que ele, por si só, ele se apresentou de uma forma muito complexa e complicada, até porque a sociedade, sobretudo a elite, nunca aceitou que a própria classe trabalhadora pudesse se organizar, né? Nós vivemos num país que é escravagista, vivemos num país de muitas injustiças sociais. E, assim, eu tenho militado nesse partido, conheço profundamente esse partido, sou dirigente desse partido e quero dizer a cada um e cada uma dos companheiros, né, da importância desse momento. Nós teremos esse ano uma eleição municipal em todo o Brasil, e nós estamos falando da 4ª maior cidade do mundo, que é a cidade de São Paulo, uma cidade que você tem bairros muito nobres, mas, ao mesmo tempo, uma cidade que você tem a Brasilândia, estou vendo aqui o Serginho, lá do Distrito Helena, lá no Pantanal, né? Então, você tem discrepâncias, estou vendo a Lídia do Itaim Paulista, cidade que você tem muita miséria de um lado e, ao mesmo tempo, muita riqueza de outro. E, assim, a palavra de Deus, ela diz que quando o justo governa, o povo se alegra, quando o ímpio, né?
Onde nós temos governado, nós temos trazido justiça social, onde a gente tem governado, nós temos trazido o amor ao próximo, sobretudo, né? E eu sei que o pastor Jair está preocupado com o tempo, eu gostaria, e nunca se dá a palavra para um deputado, que ele não consegue controlar, né? Mas eu queria ir encerrando a minha fala dizendo o seguinte, né? Essa eleição nós vamos escolher que São Paulo a gente quer. Como é que a gente quer que a Prefeitura de São Paulo haja daqui para frente? Seja lutando por uma sociedade da forma que vem sendo hoje, onde a Prefeitura de São Paulo pretende agora, inclusive, privatizar as creches, aprovou uma lei essa semana na Câmara Municipal, né, privatizando as creches, ou seja, dando ao particular o orçamento público, né, ou se nós queremos uma cidade que inclua todas e todos, independente da cor, independente da classe social, independente de tudo. O meu Deus, ele amou. O nosso Deus, ele amou. E nós temos a oportunidade hoje de escolher. E dentre todos os candidatos, eu não tenho dúvida de que o candidato que nós estamos oferecendo à sociedade de São Paulo seja o mais preparado de todas e todos. O Gilmar foi presidente do Diretório Municipal de São Paulo, foi secretário em 2 gestões nossas. Aonde o Gilmar passou, ele fez muita diferença. Foi deputado estadual, foi deputado federal e nunca passou pela política. Ele fez a diferença. O Gilmar foi luz, o Gilmar foi sal, e eu quero dizer a cada irmão e cada irmã, né, que o único candidato que atende os princípios cristãos nessa próxima eleição, mas não no seu discurso, nas suas práticas, é o Gilmar Tato. Então, Gilmar, quero dizer da honra de estar aqui, né? Sobretudo no meu povo. Aqui eu estou em casa, no meio de nós crentes, né? E quero pedir a Deus que possa te abençoar, né? Mas, sobretudo, possa abençoar o povo de São Paulo, né? Com a sua eleição no dia 15 de novembro. Eu não tenho dúvida, Gilmar, que a sua eleição será uma bênção de Deus sobre a vida do povo de São Paulo, né? Até porque eu sei da sua opção. A sua opção é pela vida, a sua opção é o cuidado dos mais pobres, a sua opção é de fazermos uma cidade mais digna, mais fraterna, com mais amor. Então, assim, quero agradecer, peço desculpas aí, estou saindo e entrando, né, por conta da agenda nossa que está uma loucura, mas, assim, parabenizar o meu querido pastor Jair por ter organizado essa importante reunião, onde muitos parlamentares, muitos nossos vereadores, nossos deputados ajudaram também, né, até porque todos nós queremos uma sociedade melhor, né, nós queremos o amor reinando no nosso meio, nós queremos erradicar a fome, erradicar qualquer tipo de discriminação, nós queremos uma cidade para todas e todos. Então, um beijo no coração, meu próximo prefeito. Quero cumprimentar todas as nossas candidatas, pré-candidatas a vereadoras e vereadores evangélicos. Nós precisamos que o povo de Deus também tome conta. Nós estamos aqui com um menino, Gilmar, que pediu para participar, que é um pré-candidato nosso da cidade de Limeira, né? Está aqui com a gente, é o Balaio, né? E, se Deus quiser, também vai ser vereador lá em Limeira, mais um evangélico entrando, dando um passo importante na política. Deus abençoe a todos e todas, uma honra, desculpe me alongar, né? E que Deus possa nos iluminar. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, deputado. Vai com Deus, fica com Deus. Abraço, Gilmar, um abraço a todos. Obrigado, deputado Luiz Fernando, muito legal. O deputado nos ajudou bastante. É o único deputado que declara que realmente a fé evangélica, né? Dos 10 aí, é o deputado evangélico. Muito legal, a gente tem muita afinidade, mas o setorial interreligioso tem esse apoio também desse segmento evangélico. Para o setorial interreligioso, o Luiz Fernando tem tido muito apoio, muita abertura, muito diálogo, muito respeito. Obrigado, deputado. Isso é muito importante para nós, ok?
Aquele abraço. Ok. Chagas, nós estamos em ordem. Eu não estou vendo todas as pessoas. Nós estamos com quase 60 e poucas pessoas. 62 pessoas. 62 pessoas, né? Isso. Nós queremos... Então, os candidatos vão ter a oportunidade depois, né, de falar, né? O pastor... Se inscreve depois no Gilmar, o pessoal vai se inscrever. Tá, aí, então, você, Chagas, fiquem atentos, e a nossa equipe, a Geisa, né, o Rafa, que estão aí nos bastidores, de recolher no chat, olhar, porque eu... Fique tranquilo. O pessoal que quiser se inscrever, já vai ou levantando a mãozinha ou pedindo lá no chat. Tá bom, pessoal? Jair, vamos passar a palavra para o Gilmar. Gilmar, você ouviu as questões, tranquilo, já sabe, né? Se você quiser... Tá. Cumprimentar o senhor e cumprimentar o trabalho que você vem desenvolvendo na coordenação do setorial interreligioso, cumprimentar também o Marcos Arroio, que está desenvolvendo um papel muito importante nessa temática, no debate no Brasil inteiro, em relação à questão religiosa, o papel do PT, o papel do Brasil. Eu tenho formulado muito meus cumprimentos. Deixo aqui meu abraço também a você, Marco Arroio. Cumprimentar a vereadora Juliana Cardoso, que é incansável. Onde eu vou, ela está. Parece aquela música do Pedro, chamado Pedro, do Raul Seixas. Pedro, onde você vai, eu também vou. Aonde eu estou, a Juliana está. Impressionante. O moleque anda, viu? Parabéns, Juliana, pelo seu trabalho, vereadora. Cumprimentar também o Luiz Fernando Teixeira, um incentivador sempre também da nossa atuação social, política. Parabéns pelo seu trabalho como deputado estadual e boa sorte, que Deus te proteja. Cumprimentar, agradecer todos os deputados federais e os deputados estaduais que ajudaram na organização dessa reunião, que foi muito importante esse tipo de reunião que nós estamos fazendo. Cumprimentar todas as candidatas e todos os candidatos que estão presentes nesta sala e cumprimentar todos vocês, crentes evangélicos, que estão aqui nesta sala. Cumprimentar o meu amigo Seite, o Seite Takahama. Para quem quiser saber se eu comecei cedo na militância política, vocês conversam com o Seite. O Seite, eu não sei se o Seite era do MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado. Tinha um jornal chamado Companheiro, e eu ficava lendo aquelas coisas do Seite, e o Seite foi junto, nós criamos o Núcleo do Jardim das Embuias, já logo no início do PT. Então, o Seite, grande companheiro, camarada, sempre é bom vê-lo, saber que está sempre na luta. Eu quero dizer para vocês que o movimento, a direita, ela é muito organizada no mundo. E ela se organiza de várias formas. Ela se organiza através de fake news, se organiza, então, uma forte rede social, um financiamento internacional aqui no Brasil, mas não só. E a direita também, ela se organiza em setores religiosos. E não só dos evangélicos, católicos e outros. E ela tenta... e essa direita, ela tenta instrumentalizar a religião para a disputa do poder político, poder partidário. E não é diferente no Brasil. Então, nós temos que estar atento a isso. Que muitas vezes usa a religião como se fosse partidos políticos. Isso não é correto. O correto, se a pessoa quiser disputar poder no país, e a Constituição garante, tem que constituir um partido político, não uma igreja. Então, essa é a primeira definição que nós temos que deixar claro, que quem quiser disputar poder, monte um partido político e não pode instrumentalizar a igreja para isso. Em segundo lugar, eu queria dizer que eu não aceito essa ideia de que o cristão ele é favorável à violência, ele é favorável ao ódio, ele é favorável à arma, ele não é isso. Então
Então, toda vez que eu vejo o Bolsonaro falando que é cristão, que é isso, que é aquilo, não condiz com a prática dele, do que ele está fazendo no Brasil. O cristão, ele salva vidas, ele aposta na vida, ele aposta na natureza, ele aposta no amor, ele aposta na fraternidade entre as pessoas, na união entre as pessoas. E não é isso que ele tem pregado. Então, quando eu vejo uma reunião como essa, nós temos que entender que os evangélicos, e às vezes setores do PT os criticam, mas já tiveram conosco a grande maioria dos evangélicos. Então, não é verdade que os evangélicos votam nesse, votam naquele. Os evangélicos votam naqueles que acham que tem que votar como toda brasileira vota, dependendo da conjuntura. Porque, do ponto de vista social, a ampla maioria são da classe C e D. Então, nós temos que ter... Por isso, da importância de políticas sociais para todos. E vou dizer uma coisa, o trabalho que a Igreja Evangélica faz é um trabalho na periferia, é um trabalho que é fantástico em função, inclusive, da ausência do Estado. Quando o Estado falha, ou quando o Estado não está ausente, você tem duas situações. Ou uma parte vai para o crime organizado, ou outra parte vai para a igreja. E eu prefiro que vá para a igreja, porque a igreja salva as pessoas. A igreja salva aqueles que estão no vício. A igreja salva aqueles que estão precisando de um afago, precisando de uma cesta básica. E muitas vezes a mulher, e geralmente começa com a mulher, ela vai para a igreja todos os dias, toda semana, com o filho, com a filha pequena, e às vezes o marido não acompanha. Às vezes o marido trabalha, antes de voltar para casa, passa num bar, toma uma cachaça, gasta dinheiro em coisa que não presta, e chega em casa, às vezes bate na mulher, bate nos filhos, a vida vira para aquela família uma coisa muito difícil. E com o tempo, o marido também vai para a igreja. Aí tudo se melhora. A mulher deixa de apanhar, as crianças deixam de apanhar, muda a qualidade de vida, muda a renda. Por quê? Porque o marido deixou de gastar o dinheiro no bar, deixou de gastar dinheiro em bebida alcoólica, essas coisas. Então, o que transformou a vida dele? Foi a igreja. O que transformou a vida daquela família? Foi a igreja. Então, como que a gente pode falar mal? Como que a gente pode discriminar? Então, eu quero dizer para vocês que eu não só respeito as religiões, porque nenhuma religião nenhuma religião tem a sua raiz, a sua cepa a partir do ódio. Não, sempre tem alguém que pensou um mundo diferente. Em todas as religiões. Vocês podem ver. Desde Abraão, Maomé, Jesus Cristo, todos. Então, Moisés, todos têm a base é sempre amor. Então, não tem sentido você ser contra, em algum momento, a religião. Então, respondendo ao Marcos Arroio, eu respondi a questão da liberdade religiosa e regularizar os espaços. Esses dias perguntaram para mim, eu não sei se foi no UOL ou numa entrevista dessa, querendo passar a ideia que o PT fosse um partido autoritário. Eu falei, olha, o PT governou já 4 vezes, ia governar a 5ª. Nós governamos a cidade de São Paulo 3 vezes. E o PT surgiu em função, lutando pelas liberdades democráticas. O PT surgiu para acabar a ditadura militar. E o PT, portanto, surgiu em função da luta dos trabalhadores e trabalhadoras nesse país por melhores condições de vida. Então, um partido que surge, tá certo? Defendendo as liberdades democráticas, defendendo as liberdades religiosas, e um partido que governou o país por todos esses anos e sempre respeitou,
não tem sentido. Nós vamos continuar aperfeiçoando isso. Portanto, já respondendo a primeira pergunta, Arroio, a liberdade de culto ela é necessária. Ela não é porque só está na Constituição, porque tem a ver com a convivência dos seres humanos, tem a ver com a convivência da humanidade. E a mesma coisa em relação a você garantir espaços consagrados, como você diz, ao culto. Evidente. Não adianta você falar que você defende a liberdade religiosa, e você não permite a reunião das pessoas. Não, você tem que permitir que as pessoas possam se organizar, fazer reuniões, fazer seus cultos e dar acesso a isso. Então, quero dizer que nós vamos, além do respeito, nós vamos facilitar aquilo que for possível, aquilo que está dentro do alcance da prefeitura, dentro do preceito e do conceito do Estado laico, para que todos possam expressar a sua religião, independente, isso vale para evangélico, vale para católico, vale para as religiões africanas, de origem africanas, e vale para todos. Vale para todos, quero deixar muito claro. A segunda pergunta, a segunda resposta, de produzir e divulgar o nosso conhecimento. Concordo, Rui. A produção de vocês, ela é fantástica. É fantástica. Vem de lá atrás. Vem de Calvino, vem de conhecimentos que fez, inclusive, uma disputa de conhecimento com muitos teólogos, né? Os teólogos luteranos, teólogos católicos, e um debate muito bonito que foi feito, Lutero. Então, vocês têm uma base teórica de conhecimento que é fantástica, e que isso é uma produção, isso é um conhecimento da humanidade. Me falaram, uma vez, eu estava no Vaticano, e é comum também falar o seguinte: o Vaticano foi construído com a exploração da Igreja Católica em relação aos índios, em relação ao ouro que veio da América Latina, o sangue, o suor. É verdade. Mas aquela obra da Capela Sistina, gente, aquela é uma obra do homem. Aquele é um criador de Deus. A obra que tem lá dentro, quem construiu aquilo lá, foi o homem à imagem de Deus. Entendeu? Foi o homem à imagem de Deus. Foi Michelangelo, foi Da Vinci. Isso aí, o que é? É só Deus que pode criar um homem desse, uma mulher dessa. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. E quando alguém escreve um livro, esse conhecimento é um filho de Deus que escreveu esse livro. Quando alguém faz uma obra de arte, é um filho de Deus, e nós temos que saber separar essas coisas. Por isso que conta conosco na divulgação desses conhecimentos, porque também a gente não tem que ter preconceito em relação a um conhecimento em detrimento do outro. E, por último, eu queria dizer que o trabalho que os evangélicos fazem de área social é fantástico. É fantástico. Vocês dão exemplo de dedicação, exemplo de probidade, exemplo de carinho para com as pessoas que mais necessitam nessa cidade. Então, de nossa parte, nós não só vamos manter os convênios, aperfeiçoá-los naquilo que for possível, ampliá-los naquilo que for possível, e deixar muito claro, um respeito muito grande para todos os evangélicos da São Paulo. E nós temos que fazer uma disputa política. Como a própria vereadora Juliana falou, tem muitos evangélicos na Câmara Municipal de São Paulo, tem muitos evangélicos na Câmara Federal. É uma bancada que está crescendo, mas não pode ser o crescimento dentro do ódio. Tem que ser o crescimento do respeito, do crescimento à liberdade, mas também não fazer fake news, não ficar mentindo que o PT não defende os evangelhos, que o PT não defende as religiões, que o PT não defende a família, que o PT não defende isso. Não. Nós defendemos a família, porque a unidade, a base de uma sociedade é a família. Nós defendemos todas as religiões, e nós defendemos os direitos humanos, nós defendemos que todo mundo tem direito de expressar a sua religião, a sua condição de gênero. Todos têm direito de... Deixa eu me
Microfone, Gilmar. Não fechou. O microfone fechou, Gilmar. Então, todos têm direito, encerro por aqui, todos têm direito de expressar a sua opinião, todos têm direito de ser o que é, e não cabe ao Estado a ficar determinando o que uma pessoa tem que fazer ou não. Obrigado. Quantos tem inscrito, Geisa? 6 inscritos. Ô, Chagas, eu queria saudar o Januário, viu? Porque o Januário entrou na sala, ele é o coordenador do Setorial Interreligioso. Ele é católico, mas ele veio aqui nos visitar, ok? Bem-vindo, Januário, coordenador do Setorial Interreligioso do PT estadual, ok? Fala, Januário. Tudo bem. Ô, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos começar. Tem 6 inscritos e... Então, poderia começar a abrir a palavra pela ordem de inscrição aí, Geisa? E por 3 minutos, você, por favor, informe quando faltar 1 minuto para que as pessoas organizem o seu raciocínio, tá bom? Tá bom. O primeiro inscrito é o pré-candidato André Alves. Depois do pré-candidato é o pastor Messias Pereira. André. Olá. Boa noite a todos, Boa noite. Todos os companheiros. Eu quero parabenizar todos os companheiros que aqui estão. Quero dizer para o Gilmar Tato que a gente está junto nessa luta e quero dizer que a primeira coisa e a mais importante que eu vejo numa reunião como essa é a gente entender a importância, né, dessa reunião. Eu duvido que um partido que se coloca como oposição a gente tenha uma reunião tão democrática que fale, né, que o nosso Estado é laico e que a gente respeita as religiões e que, assim como a gente está predisposto, né, a lutar, porque só o fato da gente ser do PT a gente vai receber muita porrada, a gente tem que estar preparado para isso, né? Dando a nossa cara a tapa. Eu sou novato na política, eu estou pré-candidato, eu espero poder entrar para lutar com esses companheiros que aqui estão. Eu parabenizo a todos por estar aqui, por essa coragem, e quero dizer para o companheiro que eu vou dar 100% de mim para essa eleição, para a gente caminhar junto, e que o PT é o partido que vai fazer a diferença, né? Como a gente sabe, a gente é um partido sui generis, as grandes potências midiáticas vão bater e a gente vai estar aqui para a gente se defender e defender a população que precisa da gente, né? Hoje são mais de 25 mil pessoas em situação de rua, precisam da gente, precisam do pessoal religioso que tem o bom coração de ir lá, tem o amor ao próximo, que cede seu tempo, cede uma alimentação para eles, cede uma roupa para eles poderem dormir. E eu tenho certeza que o PT, estando na prefeitura, estando com uma bancada forte de vereadores, nós vamos juntos fazer toda essa diferença para essas pessoas. Eu acho que eles também depositam essa confiança na gente pelo nosso histórico, por tudo que a gente fez. Mais uma vez, eu não vou me estender, quero agradecer a atenção de todos. Muito, muito obrigado até aqui e vamos à luta, companheiros. Obrigada, André. O próximo agora é o pastor Messias Pereira. Depois do pastor Messias é o pastor Jair Batista. Olá, boa noite, a paz do Senhor, a todas as pastoras, os pastores presentes. Boa noite ao Gilmar, a todos que compõem um partido que é tão democrático, um partido que é a favor das religiões, seja ela qual for. Meu nome é pastor, sou o pastor Messias Pereira, pastor da Igreja Batista, Venha Seu Reino, aqui no bairro de Pirituba. É com uma satisfação muito grande que eu me sinto muito à vontade
está em uma reunião que fala sobre fé, em um partido que também nasceu da igreja, um partido que nasceu ali a partir do sindicato, a partir da classe trabalhadora, e hoje, né, tem um encontro maravilhoso para falar um pouquinho a respeito dos evangélicos. O PT, ele sempre, Gilmar, respeitou, né, não só os evangélicos, mas todas as religiões, em especial os evangélicos, porque durante os governos Lula, Dilma, os governos federais, eu sempre fui, né, da igreja. Eu estou com 28 anos, que eu sou evangélico, né, e cada dia, né, professando a minha fé, eu fico muito feliz, porque é uma religião na qual nós nos sentimos muito bem. E o PT ele sempre respeitou, e é o único partido, Gilmar, que se identifica com uma causa, se identifica com o Partido Pão, se identifica com o amor, se identifica com a verdade, com a claridade, né? E nesse momento eu gostaria, né, de estar falando não só para os evangélicos, pastoras, mas também para as pessoas que estão nesse momento aí nos vendo através das redes sociais, que todos os fake news lá em 2018 que foi falado, né, contra o nosso partido, nós vamos mostrar, né, de forma clara, né, quantos fake news, quantas inverdades, quantas injustiças que houve lá em 2018. Eu não quero me estender mais, porém, eu gostaria também, né, a maioria das pessoas que ainda não sabe, também nessa campanha, estou como pré-candidato a vereador. Gilmar, juntos nós seremos mais fortes, juntos nós vamos fazer a união, né, não só das religiões, mas também da sociedade, trazer amor, trazer saúde, paz, educação, é isso que nós precisamos. Conta conosco, conta comigo e Deus nos abençoe. Boa noite. Obrigada. Agora é o pastor Jair Batista, depois é a Zazá. Boa noite a todos e todas, a paz. Parabéns, Gilmar, por essa conversa. Isso é muito importante nesse período pré-eleitoral. Sou pastor há 32 anos. Eu pastorei em São Paulo, mas boa parte da minha militância se encontra aqui no ABC, Diadema. Fui vereador eleito pelo PT em Diadema. E durante todos esses anos tenho acompanhado como nós temos perdido as conquistas que o Partido dos Trabalhadores tem tido em relação ao segmento evangélico e o universo religioso no geral. Porque o universo religioso ela tem uma linguagem própria. E nós temos os nossos candidatos, os majoritários, eles são muito preparados, inclusive você, Gilmar, nós sabemos do seu preparo, mas muitas das vezes, no diálogo com os segmentos religiosos, às vezes se perde muito. Especialmente se nós fizermos uma análise como que foi o governo Lula para as igrejas evangélicas no Brasil, foi muito grande. E nós tivemos, primeiro, a questão da desassociação do Código Civil de igrejas e entidades. Quem sancionou isso, quem tirou do Código Civil foi Lula, que foi uma reivindicação dos evangélicos. A questão também da liberação da gratuidade de casamento, do registro civil, presidente Lula. Até mesmo no Conselho de Segurança Alimentar, nós tínhamos um pastor que representava a comunidade evangélica, o pastor Ariovaldo Ramos, e houve um diálogo muito grande entre o governo e o segmento evangélico. Mas o que acontece no período eleitoral? Primeiro, a questão da comunicação da campanha. A campanha não dialoga com o setor religioso, especialmente com o segmento evangélico, querendo ou não, mesmo que nós temos muitos pastores progressistas, mas ainda, acredito eu que quase 80%, ainda é um pessoal mais conservador. O partido dialoga com todos os movimentos, mas não tem um diálogo direto com o setor religioso, e por isso
que nós tivemos agora uma derrota muito grande em relação a esse camarada que foi eleito, infelizmente, com um voto boa parte do eleitorado evangélico. Não significa que todos os evangélicos é propício ao Bolsonaro, pelo contrário. Sabe das conquistas do governo Lula, mas nós perdemos esse diálogo, como tem perdido também em alguns movimentos. É muito importante os candidatos, né, majoritários ter uma assessoria que prepare para o diálogo com o setor, com o universo religioso. Seja evangélico, seja de matrizes afro, seja xexenoê, seja budista. Se eu, por exemplo, chegar, né, com a camisa do Palmeiras dentro da Arena Corinthians, eu vou ter problema com os corintianos. A linguagem é uma linguagem própria e acontece que os evangélicos estão em todas as partes da cidade. Em cada esquina, em cada bairro, está lá uma igreja evangélica. E eles têm uma linguagem própria. E muitas das vezes você faz um discurso político, social, mostrando as reivindicações que precisa ter, a luta. Mas quando chega no espaço religioso, o pastor, com uma simples palavra, que às vezes o cara é ligado à direita, ele muda toda aquela situação daquele membro que tem as suas aspirações pelas mudanças, mas ele às vezes traz uma palavra que detona tudo, que distorce tudo aquilo que foi, às vezes, feito pela militância. Por isso é muito importante, primeiro... Por favor, pastor. Eu vou concluir que os nossos candidatos eles sejam bem afinados no discurso. Segundo, que a coordenação de campanha em relação à propaganda, ao marketing, tem uma linguagem própria para dialogar com o segmento religioso. Com isso, a gente vai mudar muita coisa no país e você, Gilmar, será o futuro prefeito de São Paulo. Obrigado. Obrigada, Chagas, antes da próxima, na próxima fala da candidata Zazá, era bom fechar as inscrições. Temos uma lista grande para falar ainda. Marco, aproveitando o que você disse, estão encerradas as inscrições. Oba! Já temos 10 inscritos. Legal. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agora é a Zazá, depois é a pastora Liliane. O Seite colocou... É Seite, né? Colocou bastante pergunta no chat. Então, são várias perguntas. Eu acho que eu não vou conseguir ler todas, Seite, mas depois eu passo para o Gilmar. Zazá, depois a pastora Liliane. Boa noite, irmãs e irmãos, a paz do Senhor. Quero parabenizar o setorial interreligioso, o núcleo de evangélicos, o mandato do deputado Luiz Fernando pela organização dessa atividade. Quero saudar todos os nossos convidados e convidadas, nosso, com fé em Deus, próximo prefeito de São Paulo, companheiro Gilmar Tato, e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos passando por um momento que nós temos que classificar enquanto um castigo divino. Nós precisamos e nós estamos numa fase de disputa da narrativa, onde nós temos discutido dentro do setorial interreligioso o fenômeno do voto evangélico, mas quando nós fazemos uma análise histórica mais aprofundada, a gente percebe que a igreja ela nasce da política. Os evangelhos dentro da Bíblia, eles são o Novo Testamento. São os livros escritos pelos apóstolos contando a história de Jesus. E essa história é uma história de pobreza, é uma história de miséria, é uma história de perseguição política, de condenação, de disputa das leis, né? A história de Jesus, ela marca o início do dinheiro. Quando Jesus ficou no templo, naquele momento ele está punindo os mercadores que estão usando a moeda de César. É a origem do dinheiro, é a economia. Depois de Jesus dividir o pão em 3, eu quero o último pedaço de pão que tinha. Judas vende Jesus por 13 moedas para poder o dia seguinte. Ninguém aceita mais trocar as coisas. Foi o momento do surgimento do dinheiro. Então, a política e a igreja, elas surgem juntas, elas sempre estiveram interligadas. É o poder de criar as leis, né? É o poder de governar o povo, de conduzir o povo, de eleger pessoas que vão conduzir as ovelhas. Isso que nossos governantes são para a nação, né?
São os pastores conduzindo as ovelhas, disputando essa narrativa. Então, nós temos que disputar essa narrativa falando que não temos que crer falsos profetas, né? Nós temos que fazer essa análise histórica, nós temos que fazer essa contextualização da luta da esquerda pela socialização. Era isso que Jesus está lutando. Não existe nada do que fazer política, porque nós estamos lutando pela uma vida mais digna para todos, por instinto de igualdade. Então, que nós estamos vivendo, nós vamos precisar muito resgatar valores desse cristianismo, né? Dessa ideia de comunhão, dessa ideia de sermos comunistas, de compartilharmos o pão. É disso que se trata. Esse é o colapso do capitalismo, do dinheiro, né? É o colapso do fim da troca, de onde a gente tinha uma economia tribal, ela passa a ser uma economia mercantilista, mercantil. Então, esse é o paradigma que está posto para a gente, esse é o desafio que nós temos para o voto evangélico, nessa questão da narrativa. Quem está lutando por uma igreja está lutando por uma questão política, é por isso as bancadas já são gigantescas, porque as igrejas elas sempre tiveram engajadas, porque a participação delas é disputar essa situação, né, comum que nós vivemos. Que é isso que eu quero dizer, e deixar boa sorte, boas vibrações, a gente possa, né, orar pelo nosso futuro, crendo que nós somos parte dessa bênção que tem que vir para a gente entrar em momento de castigo, né? O momento justo foi injustado, né? Onde o inocente foi injustado e nós estamos pagando por isso, e isso tem que estar presente também na nossa narrativa. É isso, obrigada, boa noite. Obrigada. Agora é a pastora Liliane e depois é a Lídia Lopes. Pastora Liliane. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a pastora Liliane Ferreira, da nossa terra há 7 anos, na Sara há 12 anos. Sou do movimento MSPC, sou filha da Carmen Silva, irmã da Preta Ferreira, e gostaria primeiramente de agradecer o espaço por essa ponte, por esse diálogo entre os evangélicos. Eu acho que faltou muito isso entre nós. Por muito tempo não quiseram nos ouvir, e agora eu estou feliz até por esse espaço, por esse convite, de estar ouvindo os evangélicos e estar podendo participar desse debate dentro da cidade de São Paulo. Eu fui conselheira tutelar na cidade de São Paulo, na região central, durante 8 anos, e agora eu sou no CMDCA, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque durante algum tempo os movimentos sociais de moradia foi perseguido, e minha família foi uma das que sofreram as perseguições, inclusive minha mãe, minha irmã e eu, e gostaria muito de saber do nosso pré-candidato à Prefeitura de São Paulo quais são os diálogos que nós teremos com os movimentos sociais de moradia, que é um movimento que traz uma grande importância na cidade de São Paulo, e quais são os projetos que teremos para as crianças e adolescentes em situações de rua, pois há muito tempo eu lidero jovens aqui na região central, e a maioria desse tempo que eu percebo, até pela luta pela criança e adolescente, eu percebo que falta política pública na cidade de São Paulo para criança e adolescente em situação de rua. É por isso que nós estamos aí dentro de um conselho tão importante, que é um conselho importante para essa causa da criança e do adolescente. Agradeço pelo diálogo aos evangélicos. Sou pastora há muito tempo e nunca me perguntaram qual que é a minha posição quanto à política, quanto ser evangélica, quanto ser cristã, né? E se nós pararmos para pensarmos, a todo momento Deus, a todo momento Jesus levantava algum político para governar o povo. A todo momento tinha um juiz, a todo momento tinha um rei, porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, eu concluo a minha fala aqui, agradecendo pelo espaço aos evangélicos, o espaço aos pastores, para também serem ouvidos o quanto que a sua participação dentro da cidade de São Paulo é importante. Concluo minha fala aqui. Obrigada. Agora é a Lídia Lopes, depois da Lídia é o Cimei Marcondes. Lídia.
Boa noite, a paz a todos. Eu sou a Lídia Lopes, aqui do Itaim Paulista, sou do coletivo do deputado Luiz Fernando e apoio o Hélio Rodrigues para pré-candidato a vereador. Boa noite, Jair, é um prazer grande estar aqui nessa live, muito bom, gostei dessa live. E eu queria registrar, né, apenas porque tudo o que está falando está muito interessante. Eu gostaria de registrar. Esteve aí a pastora Niná, que é da cidade Quêmio, aqui do Itaim Paulista, ela teve que se retirar porque ela está em culto na igreja dela, né? Ela abriu o culto às 8 horas e teve que se retirar. E outra, tinha o bispo Nelson Carlos, da Igreja Cristã da Luz, eu faço a representação dele lá, eu faço relações públicas da igreja, e, infelizmente, aconteceu um incidente de uma jovem lá de 25 anos, que ela era líder do teatro da igreja, ela veio a falecer da Covid de hoje. Então, estamos, assim, muito tristes, muito chateados por ter acontecido isso, e ele foi dar apoio à família, infelizmente, ele não pôde estar aqui, então, eu estou registrando a ausência dele aqui nesse espaço, e ele mandou um grande abraço, que nós estaremos aqui apoiando o Jair Tato, com muito carinho, quando precisar, ele falou que se quiser fazer uma visita na igreja dele, será muito bem recebido, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Lídia. Agora é o Simei Marcondes, depois é o Gustavo, da bancada antifascista. Boa noite a todos, companheiros, camaradas, irmãos. Boa noite, prefeito Gilmar Tato. Queria parabenizar o pastor Jair por essa coordenação. Antes de mais nada, eu queria fazer um meia-culpa, né? Um meia-culpa porque desde a minha juventude, eu sou filiado ao PT, e eu sempre briguei para a igreja evangélica, para que a igreja evangélica fizesse parte da política. Era sempre uma crítica que eu fazia na minha juventude. Eu só não sabia que a igreja evangélica fosse entrar na política de forma tão rasteira como entrou nessa última campanha, infelizmente. Mas a minha pergunta para o Gilmar é sobre os valores que transcendem a religião. Quando a gente fala em laicidade, fica claro que é religião. Quando a gente fala de docência das nossas universidades, fica claro que é a nossa religião. Mas eu queria fazer uma pergunta referente àquilo que afeta diretamente, não só o segmento religioso, diretamente ou indiretamente, mas aquelas questões que afetam a toda a sociedade como um todo. Porque eu não sou contra o evangélico fazer parte da política. O problema é levar os valores cristãos para a política, o que muitos não fazem, né? E a minha pergunta é, como é que nós vamos dialogar com a educação, que está sendo precarizada, a questão da saúde, que nós vimos aí que nesse momento crítico de pandemia, os hospitais de campanha foram feitos só nos bairros mais nobres, a população pobre ficou praticamente abandonada. Como é que nós vamos dialogar com os movimentos de moradia, que muito depende de um diálogo com o poder público? E essas são as questões que eu queria colocar, porque essas questões são questões que afetam diretamente a comunidade, e afetando diretamente a comunidade também afeta diretamente as nossas igrejas. É isso, muito obrigado. Obrigada, Simei. Agora é o Gustavo, depois do Gustavo é o Misael. Boa noite a todos e a todas. Sou Gustavo, da bancada antifascista, que é um coletivo, uma pré-candidatura coletiva. E eu estou muito feliz aqui em ver que temos evangélicos que vivem o evangelho. Isso é muito bonito, isso é muito importante, porque alguns evangélicos que a gente vê aí estão do lado oposto do que prega Jesus. O que eu posso pedir aqui para o Gilmar, sendo cristão também, é fazer parcerias com as igrejas evangélicas. Antônio, por favor. Obrigado. Com as igrejas evangélicas, com as igrejas católicas, para resgatar a população
de rua, população vulnerável, ajudar as comunidades. Os pastores evangélicos têm muito esse contato com as comunidades carentes, então poder fazer esse caminho com certeza vai dar certo, vai ser maravilhoso. Gilmar, também eu quero expressar aqui o meu apoio total para você, porque hoje eu vi, isso me deixou até triste, eu vi numa rede social de uma pré-candidata, ela expressando um apoio de forma indireta para outro candidato de outro partido. Eu quero falar para você, Gilmar, que a bancada antifascista está com você. Até o último segundo. A gente vai estar com você, nós somos leais a você, pode contar com a gente sempre. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Agora é o Misael Casimiro, e depois é a Rose Aleixo, a última inscrita. Misael, boa noite a todos, boa noite, nosso futuro prefeito, parabéns ao pastor Jair pela iniciativa. Eu sou Misael Casimiro, nasci dentro dessa igreja, Assembleia de Deus. O meu pai é diácono, meu cunhado é pastor, e a família toda vem dessa linhagem. A gente foi criado e hoje eu tenho acompanhado sua campanha, seus vídeos, e eu tenho visto o quanto a sua criação aqui em São Paulo, quando você chegou, tem feito isso. Mas com um coração realmente cristão, Gilmar, entendeu? Então, o que eu quero te falar é que eu trabalhei no programa Leve Leite, trabalhei durante 8 anos, e eu entrei nas comunidades, e eu sei a diferença que aquele programa faz na vida da comunidade. Então, eu sempre conto uma história, né, onde eu cheguei naquela comunidade, aqui na Zona Sul, e tinha uma senhora chorando com a criança no braço. E a gente chegava para entregar aquele leite e eu me preocupava e falava, senhora, por que a senhora está chorando tanto? Ela disse, meu filho, essa alimentação que você está trazendo é a alimentação que essa criança vai comer agora, que desde ontem não come nada. Aquilo ali me comoveu. E aí quando você vê um governo que nem o Dória, que nem o Bruno Covas, que está aí, que diminuiu em 80% o programa Leve Leite da cidade, que tirou dos adolescentes, dos jovens, que eles também usavam para dar para os filhos, os irmãos menores. E aquela senhora estava passando por isso nesse momento. E Gilmar, quando você era secretário de abastecimento, eu entendo o que você fez naquele momento. Você tirou as latas de leite para colocar sachê para diminuir o custo para você ter a merenda. Porque, como você mesmo fala nos seus vídeos, você chega em Paraisópolis. Obrigado. Então, assim, eu quero dizer que tem alguém falando aí, né, no áudio. Eu quero falar o seguinte, que o Estado é laico. O laico, para muitos que não sabem, vem do hebraico, Ativa seu áudio, por favor, Misael. Fechou. Seu áudio fechou, Misael. Então, eu quero dizer o seguinte, que o Estado é laico, São Paulo é laico, o Brasil é laico, é constitucional, é um estado de liberdade de expressão. E o que nós estamos vivendo hoje num governo que se diz cristão, que não é cristão, que não vem do cristianismo, essa coisa. Oi, pastores, tudo bem? Aqui é o pastor Antônio Massal. Oi, tem alguém aí falando na sala aí. Alô, estão me ouvindo? Estão ouvindo, pode falar. Deus abençoe o Marçal, está bem-vindo. Okay. Então, assim, para finalizar, Gilmar, eu quero dizer que você é o próximo candidato de São Paulo e eu quero me solidarizar com a família do Diego, que era motorista de aplicativo, que desapareceu no dia 10 e ontem apareceu, infelizmente, sem vida. E eu quero que você fale, Gilmar, sobre isso
sobre o que a gente vai fazer na segurança pública, embora seja do Estado, mas a prefeitura tem um dever, tem um papel também dentro das comunidades, para a segurança desses companheiros que são motoristas de aplicativo. Né? E finalizando, eu vou deixar aqui, ó, Provérbios 29:2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Então, eu vou ser um cara justo. Então, só fale um pouco, Gilmar, dessa questão da segurança pública dos aplicativos. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui. E se tratando de um tema de amor, de comunhão, como esse debate, parabéns, viu, pastor Jair? Parabéns e obrigado pela oportunidade. Por favor. Obrigada. Agora a última inscrita, Rose Aleixo. Boa noite a todos. E gostaria de saudar todos a paz do Senhor, Gilmar Tato, boa noite. Eu quero dizer para todos que eu sou da Assembleia de Deus Nipo Brasileira, sou obreira, né? E quando eu aceitei ser pré-candidata a vereadora, eu fui orar ao meu Senhor. E o meu Senhor confirmou a minha candidatura da seguinte forma. Eu falei para o Senhor que se fosse de bem a minha candidatura, a minha convenção, né, o meu ministério ia apoiar. E o meu ministério é um ministério muito grande, eu aprendi muito com o meu pastor, que é o Fernando Takayama, de que a gente deve orar primeiramente, em tudo aquilo que a gente faz. Então, eu oro ao Senhor, independente de eu ter, do que seja. E assim, o que eu tenho hoje para dizer para vocês, né? A gente sabe que Bolsonaro ele foi eleito com a maioria dos evangélicos. Porém, eu acho que o desafio para nós hoje, principalmente para o Gilmar, para todos que estão aqui, principalmente os pré-candidatos, é mostrar que nós, evangélicos, nós somos muito maiores. Então, o nosso desafio é mostrar para eles que o PT tem força evangélica. Eu ontem já conversei com o pastor Jair e falei para ele, chamei ele para fazer uma live comigo. Cada pré-candidato, se começarem a fazer lives, seja evangélico, seja católico, e mostrar que a gente tem uma força cristã, a gente vai mostrar que a gente tem um poder maior. É mostrar que o PT ele tem uma força cristã. É mostrar que o PT também é cristão. Que o PT não é o que eles veem. Eu sempre costumo falar isso com as pessoas. E quando eu faço a primeira coisa que eu faço, gente, eu tenho dentro da minha assessoria pessoas que é da Umbanda, que é do Candomblé e que estão junto comigo. Eu tenho pessoas que eu converso, que eu falo a mesma coisa. Eu sou da educação, eu converso com meus alunos de igual para igual. Eu respeito a diferença, eu tenho respeito às diferenças de classe, eu converso de religião, eu converso com as pessoas de igual e falo do Gilmar, e falo das diferenças religiosas. Eu costumo dizer que eu sou evangélica e respeito a pessoa, porque cada ser humano ele tem o livre-arbítrio, porque é isso que Deus fala para a gente. Cada ser humano, Deus deu o livre-arbítrio dele ser e dele escolher o que ele quer ser. Seja na religião, seja na opção sexual dele, seja o que ele quer ser. Então, é isso que a gente tem que levar para as pessoas. Não importa a religião dele, não importa a opção sexual dele, não importa o que ele quer ser. Então, o PT, a gente sempre mostrou isso. Eu sou do PT desde 1995, cresci no PT e eu sempre fui respeitada como evangélica, seja na minha casa, a minha casa é toda evangélica e eu sempre fui respeitada. Na minha religião também, eu sempre fui respeitada como uma pessoa do PT. Então, eu gostaria de deixar isso para vocês essa noite. Eu acho que todas as pré-candidatos temos que fazer isso. É começar a mostrar, mesmo não importa o que você é, não importa a sua religião, e mostrar que o PT tem um vínculo cristão. Eu estou concluindo. Encerrou? Já encerrei. Vamos passar para o Gilmar? Encerrou, Rose? Já encerrei, Geisa. Isso. Então, vamos passar a palavra para o Muito obrigada. Agora é com o Gilmar. Gilmar, o seu microfone está desligado, Gilmar.
Eu desligo, mas alguém aí liga, viu? Eu queria, então, vamos lá. Eu queria cumprimentar o Messias, o André Alves, o pastor Jair, a Zazá, a Liliane, a Lígia, o Cimei Marcondes, o Gustavo, Isael e a Rose, e, de novo, todos os candidatos e candidatas que falaram. Dizer para vocês que só tem sentido ser cristão e ser petista se a gente defender a igualdade, se a gente enfrentar a desigualdade social. Nós não podemos rebaixar o nosso programa e os nossos argumentos. E quero fazer um desafio a vocês, que nós temos que começar a enfrentar esse debate de que o PT não é cristão, que o PT não respeita as religiões, porque eu nasci indo na missa todos os domingos. E se eu não fosse na missa todos os domingos? E eu comecei a minha militância social, política, já na adolescência, indo na igreja. E nunca deixei de ir na igreja. E olha que eu tenho no PT eu sou hoje secretário nacional de comunicação. Já fui deputado federal. Já fui, como vocês sabem, secretário. E sempre aonde eu atuei, eu levei o ensinamento de Jesus Cristo. Então, que história é essa que eles ficam falando, os partidos de direita, que o PT não gosta, não respeita as religiões, os evangélicos. Então, eu queria fazer um desafio para todos vocês. Aqui tem pastor, tem bispo, tem liderança evangélica, tem pré-candidatos, de nós verificarmos a forma. Eu não sei se é um manifesto dos evangélicos e evangélicas, se é uma carta de compromisso meu em relação à comunidade evangélica e falar da questão social. Porque ser cristão significa enfrentar a fome. Ser cristão significa respeitar os direitos humanos. Ser cristão significa onde você estiver atuando, ou seja na Secretaria de Abastecimento onde eu atuei, seja nas subprefeituras, no transportes. Nós fizemos, e os governos do PT na cidade de São Paulo, e o governo Lula e Dilma no Brasil, nós combatemos a desigualdade social. Senão não tem sentido ser cristão. O discurso não resolve. Não adianta a pessoa falar que é temente a Deus, ficar venerando a Deus, e chega lá, começa a votar projeto para o bilionário ficar mais bilionário, para o rico ficar mais rico. Não é isso. Nós temos que criar cidadãos que sejam cidadãos para a vida. Porque o que acontece na nossa sociedade, e a pandemia está mostrando isso, gente, essa volúpia do consumo, de que as pessoas precisam ter cada vez mais, não dá certo na humanidade. O planeta Terra não aguenta. Se a gente não cuidar do planeta Terra, não cuidar do meio ambiente, não cuidar do que a gente come, se a gente não mudar nosso padrão de consumo e comportamento, não vai dar certo. Agora, nós falamos a verdade. Nós caminhamos com ela. E nós precisamos dizer isso em alto bom som. E eu concordo. E, olha, ninguém tem propostas melhores que nós do PT. Seja na moradia, seja na criança e adolescente, seja na proteção aos moradores de situação de rua, na educação, na saúde, na cultura, todas as áreas, o PT dá um show em relação a isso. E eu concordo com o pastor Jair. Eu concordo. E isso é vocês que vão ter que me ensinar, pastor Jair. É evidente que eu não sei a linguagem dos evangélicos. Eu não sei a linguagem. Eu sei e respeito, e nós estamos juntos em relação àquilo que nós defendemos, que é a igualdade, que é o amor ao próximo, que é a fraternidade, que é ser solidário,
que é não aceitar as injustiças. Isso eu sei, e vocês também sabem. Agora, é verdade que a gente tem que ter, dependendo, você falou uma expressão que é real, não adianta, eu respeito o palmeirense, mas se eu sou corintiano, eu vou lá, eu respeito o palmeirense, mas se eu vou com a camisa do Corinthians lá no grupo de palmeirense, os caras vão me respeitar também, tá certo? Mas não vai fazer cara feia. Vai fazer cara feia. Respeita, mas faz cara feia. E para conseguir o voto, para conseguir o apoio, tem que respeitar e não fazer cara feia, não. Tem que acreditar, falar, olha, você tem que vestir a minha camisa. Então, nós vamos vestir a camisa do combate à desigualdade. E para vestir a camisa da desigualdade, nós temos que ter linguagem própria para cada segmento. E eu acho que é isso que nós estamos errando. Eu não posso... quando eu vou conversar com o padre, eu tenho que falar de um jeito. Quando eu vou conversar com o pastor, de outro jeito. Quando eu vou conversar com os times de futebol, de outro jeito. Quando eu vou falar do povo da cultura, de outro jeito. Quando eu vou falar com jovens que gostam de rock, é de outro jeito. Então, nós temos que... Agora, todos que querem um mundo melhor. Que é isso que nos divide. Que é isso que nos divide. Então, eu queria, mais do que responder a pergunta uma por uma, o Misael falou da segurança pública, é evidente que nós não vamos colocar a polícia, a Guarda Civil para Misael, para bater em jovem pobre, preto da periferia. Não, vai ter respeito, vai ter que cuidar das escolas, vai ter que cuidar, nós vamos descentralizar, vai colocar nas subprefeituras. Então, tudo isso tem um programa sendo discutido. Mas eu queria fazer um desafio de nós, do PT, da cidade de São Paulo, eu sei que tem gente aqui dos outros municípios, mas vale para os outros municípios, de nós enfrentarmos e fazer um grande mutirão, viu, Arroio, Jair, para a gente fazer vamos disputar corações e mentes desse povo evangélico. Amém? Bom. Ei, Jair, você tem encerramento, Jair. Graças a Deus, ok. Eu queria, nesse final, agradecer muito ao Gilmar, agradecer toda essa gente tão boa da assessoria do Gilmar, que me ajudou muito. Ô, Jair, antes, te interrompendo, e falar das coisas que nós fizemos, que o governo Lula, Dilma fez, e que os nossos governos fizeram aqui na cidade de São Paulo. Nós regularizamos vários templos na cidade de São Paulo. Nós demos isenções. Então, nós temos muita coisa para mostrar. Muita coisa. E nós temos que falar isso. Nós temos que falar, porque foram conquistas dos evangélicos e nós temos que relembrá-los e falar que o PT sempre respeitou e fortaleceu, inclusive, as igrejas evangélicas na cidade de São Paulo. E eu concordo. Se a gente falou que time de futebol não é que não se mistura, são linguagens diferentes, não dá para pôr candomblé junto. Nós respeitamos todos. O setorial interreligioso está certo, tem que juntar todo mundo. Mas na hora de fazer o manifesto, tem que fazer separado, gente. Porque senão você não atinge as pessoas que você quer atingir. Entendeu? Então, vamos fazer separado. Cada segmento, a meu ver, faz o seu. E a gente... E responde inquietações para cada segmento, tanto do judeu, do evangélico, das igrejas, das religiões de matrizes africanas. Então, tudo isso nós temos que pensar uma estratégia de como nós vamos ampliar também nesses setores. Desculpa, Jair. Tá ótimo, beleza. Não, era isso mesmo. Nós temos um desafio entre nós evangélicos. Queria te pedir a tua ajuda, Gilmar. Inclusive, nós vamos caminhar com você, tá? Isso, com certeza. O segmento evangélico muito grande aqui, que temos um desafio, viu, Gilmar? Porque no meio evangélico tem que desconstruir a ideia de que o PT e a esquerda, muitas vezes, são coisas do diabo, tá? Infelizmente. Bom, de resto, eu acho que a gente tem que ganhar novos quadros para a nossa luta, certo? Esse é um desafio. Não é? E desde a nossa identidade evangélica, Gilmar, eu queria dizer a você que o reino de Deus começa aqui e agora, viu? Nós
fomos chamados, a gente crê assim, pelo nosso Mestre Jesus, a sermos luz e sal no mundo, né? Ele nos ensinou que o reino de Deus pertence aos justos, aqueles que agiram, não é? Mateus 25, 31 a 46 falam bem disso, todo mundo conhece a Bíblia aqui, sabe que a gente recebeu a missão de cuidar de maneira integral, não é? Das pessoas empobrecidas, oprimidas. Então, ó, Gilmar, os valores evangélicos que orientam a nossa esperança de amor ao próximo nos permite identificar no PT contigo também na luta pela defesa, inclusive do Estado de Direito, tudo isso, tá bom? Grande abraço, agradeço muito, peço aos companheiros e companheiras evangélicos que liguem para a gente lá, para o Setorial Interreligioso, mas especialmente para mim, porque nós estamos construindo um núcleo de evangelho. E também estamos pensando num comitê de campanha para fortalecer os nossos candidatos. Tem 12, viu, Gilmar? Tem um pastor e uma pastora, mas tem 12 candidatos evangélicos, se declaram evangélicos, candidato a vereador. Então, vamos criar um núcleo de campanha, mas principalmente a majoritária. Nós temos clareza absoluta. Nós estamos aqui lutando pelo PT. Que Deus abençoe, Gilmar, a você, tá? Eu queria perguntar se é possível o nosso querido pastor Marco Arroio, nosso teólogo luterano aí que nos ajudou muito, pudesse realizar uma oração final aqui, não é? E eu impetro a bênção, viu, o Arroio, tá bom? E assim a gente sai daqui abençoado. Pode ser assim, Gilmar? Você aceita isso aí? Meu abraço ao Januário também, Januário. Grande abraço. Prazer, Remilo. Arroio, você nos dirige a Deus uma oração, Arroio? Arroio. Se o Arroio não nos atender rápido, eu vou pedir para a Adrianinha, nossa querida evangélica da Assembleia, que tem nos apoiado no setorial. A Adrianinha está aí? Ô, meu som tá bom? Eu tive que desligar o vídeo, meu som tá ruim. Adrianinha, leva a Deus uma oração, viu? Clamando aí em nome de Jesus, que nos abençoe e nos mantenha unidos, tá? Por favor. Amém. A paz do Senhor para as amadas e para os amados. Sou evangélica pentecostal, então há esperança para nós. Amém. Da Igreja Pentecostal Missão Filadélfia. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus, que a tua graça recaia sobre nós, que o Senhor nos oriente em cada ação que nós vamos tomar, que a tua paz reine nos nossos gestos, nas nossas palavras, nas nossas ações, que a sua temperança venha reinar sobre nós. Nós pedimos muita sabedoria e muito amor para tudo que nós queremos construir neste momento. Pedimos que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua presença uniforme esteja sobre o pré-candidato Tato. Que o Senhor nos ajude a ajudá-lo. Que nós possamos caminhar unidos e unidas nesse projeto grandioso, que antes de mais nada é de levar o evangelho, o amor e políticas públicas, sim, Senhor, para o teu povo. Ao teu povo, que é o meu povo, que é o povo que te clama de dia e de noite. Que o Senhor possa estar nos orientando, preparando terrenos nos nossos ministérios, nas nossas igrejas. Que o Senhor possa estar ali, Senhor, amolecendo os corações endurecidos, ali quebrantando, Senhor, os que não querem se render. Que o Senhor venha colocar por terra, sim, toda ação contrária, toda ação do inimigo, e nos torne vitoriosos, e nos torne, Senhor, honrados perante a tua presença para levar as boas novas, sim, Senhor, de uma política limpa, porque nós vamos, Senhor, provar para esse povo que nós podemos, sim, Senhor, promover uma política limpa, uma política digna do que eles sempre têm clamado e eles merecem. Com a honra e glória do Senhor Jesus, que nós possamos ser muitos e que nós possamos alcançar o objetivo de podermos eleger o Tato e todos aqueles evangélicos e evangélicas que estão pré-candidatos a vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Amém, Adelinha. Amém a todos vocês. Amém. Amém. Amém, amém. Senhor, irmãos. Amém. Amém. Abraço, Jair. Abraço, Tato. Amém. Um abraço. Amém. Obrigado, Jair.
Obrigado a todos. Obrigado, Marco Arroio. Obrigado, meu amigo Marcos Suete, por ter entrado aqui. Inocente. Tamo junto. Chagas. Oi. Pastor Jair, um abraço. Obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigado. Valeu. Obrigado. Um abraço, Janu. Obrigada, gente. Parabéns. Deus abençoe. Vamos na fé que nós vamos chegar longe, hein? Boa noite. Deus quiser. Boa noite a todos. Boa noite. Chagas, vê se você consegue aí uma live com o pessoal aqui do Mova de São Mateus. O Gilmar. Mova de São Mateus? Isso.